Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Vamos começar nossa primeira aula de Gestão de Operações 1, módulo A. Na matéria de Gestão de Operações, nós vamos dividir ela em 5 módulos, tá? E o módulo A nós vamos falar de Administração de Produção. No B nós falaremos do papel estratégico e operações de produção, ou seja, as estratégias de operações. No C, nós vamos falar da melhoria da produção, ou seja, a produtividade. No D, conceitos básicos de gestão. E, finalmente, no módulo E, falaremos dos projetos de sistemas produtivos. Então, vamos começar nosso módulo A falando sobre a administração da produção. O objetivo desse módulo é definir a administração de produção, chamaremos ela agora de AP, e mostrar como ela agrega valor. Nós vamos demonstrar que a administração de produção aborda questões tanto de organizações de manufatura quanto de serviços, e vamos mostrar o modelo de input, transformação e output e como ele pode ser utilizado para descrever todos os tipos de operação. Vamos começar com um conceito básico sobre administração de produção. A partir de uma perspectiva corporativa, a administração de produção pode ser definida como o gerenciamento dos recursos diretos que são necessários para a obtenção de produtos e serviços de uma organização. Esse conceito você pode encontrar no nosso livro base, tá? Que é o SLAC. Então vamos dar uma olhada no organograma e ver onde se localiza a área de produção. Nós temos a estratégia corporativa como o centro de nosso objetivo, e dentro dessa estratégia nós temos divididos diversas outras estratégias, né, como marketing, recursos humanos e finanças, e ao lado nós temos a estratégia de produção. Nós podemos observar aqui que nós temos a infraestrutura da empresa, que são os financiamentos, o planejamento, as relações com o investidor. Nós temos algumas atividades de apoio, que são os gerenciamentos de recursos humanos e os desenvolvimentos tecnológicos. Nós temos as compras e logo abaixo nós temos dividido entre a logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, serviços de pós-vendas. Nós estaremos trabalhando dentro de logística de entradas, operações e logísticas de saída. Vamos falar de cadeia de valor. O que seria cadeia de valor? Bem, cadeia de valor é todos aqueles passos que agregam valor ao produto, sem distinção quanto a onde são agregados, em qual parte do processo que ele é agregado. Dou um exemplo para vocês: estoque, inspeções de qualidade, transporte interno dentro da empresa não agregam valor ao produto, então não faz parte da cadeia de valor. Um exemplo aqui, tá? Um exemplo gráfico sobre o processo de transformação. Observa que nesse retângulo aqui, onde a gente tem o processo de transformação, ele é como se fosse uma caixa, um black box, uma caixa preta onde a gente não consegue visualizar o que está lá dentro. Mas ali dentro tem vários equipamentos, tem várias ferramentas que irão transformar os outputs para que esses outputs possam ser oferecidos à sociedade como bens ou serviços. Nós temos aqui, como inputs, materiais, informações, consumidores. Nós temos também como input os próprios recursos de transformações, que são instalações e pessoais. Na hora que a gente faz esses inputs, coloca dentro do processo de transformação, faz a transformação dos recursos transformados pelos recursos de transformação, nós temos um novo output. Essa mudança do recurso que será transformado em output, ela agrega valor ao produto. Ou seja, nós compramos uma matéria-prima no valor X,
fizemos um processo de transformação e esse bem ou serviço será vendido num valor X mais Y. Os recursos transformados são tratados, convertidos ou transformados de alguma forma. Exemplo, materiais, informações e consumidores, como nós podemos ver naquele infográfico. Os recursos de transformações são todos aqueles recursos que agem sobre os recursos transformados, a própria instalação, os funcionários, o maquinário, etc. Nós temos alguns exemplos de operações aqui para a gente pensar. Linha aérea é um exemplo de operação. Qualquer loja de departamento é um exemplo. Um dentista, ele é um exemplo de uma operação. O zoológico, a lanchonete, a polícia, uma contabilidade, um hospital, um salão de beleza e a própria universidade. O interessante é a gente tentar olhar cada um desses e identificar os recursos transformadores e os recursos de transformação. Algumas diferenças entre bens e serviços. Quando se fala em bem, a gente tem que ter em mente que é aquele item tangível, aquele item que pode ser estocado, e esse item geralmente não tem nenhuma interação entre o cliente e o processo. Já os serviços, eles são intangíveis. Você não consegue, na maioria dos casos, pegar um serviço. Eles não podem ser estocados e a interação é direta entre cliente e processo. Então, geralmente, um serviço ele é startado quando o cliente procura a empresa para fazê-lo. Falando de tangibilidade, tá, nós não podemos esquecer, né, que os serviços são intangíveis. Diferente dos produtos físicos, eles não podem ser vistos ou provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de ser comprados. E isso deixa a decisão de compra mais complicada, gera uma incerteza no consumidor. Para diminuir a incerteza do consumidor, geralmente eles buscam evidências da qualidade dos serviços, se aconselhando com outros clientes. Comprar um carro é fácil, né? Você vai lá, senta no carro, faz o test drive. E o serviço? Não tem jeito. Você compra e obtém ele. Estocabilidade. Essa é uma palavrinha chave também em gestões de operação. O que seria estocabilidade? É você poder guardar aquilo que você vai vender. Um serviço, de forma geral, você não pode fazer isso. Tá? Já um carro, você pode estocar. É por essa razão que quando ocorre um aumento de demanda, a organização que oferece um serviço tem de estar imediatamente apta a atender os clientes. É o caso de restaurante. Aumentou o fluxo, você tem que rapidamente se adequar, porque senão você perde o cliente e ele vai para outro restaurante. Outro conceito interessante também seria a simultaneidade. Normalmente os serviços não podem ser produzidos, normalmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Isso não é verdadeiro para os bens físicos, que um bem físico você fabrica o bem físico e aguarda o momento certo de ser vendido. Quando se fala em qualidade em tempo real, não dá para você separar um lote de serviços daqueles que atendem às exigências do cliente. Então não tem jeito, o serviço vai ter aquela qualidade daquele momento que aquela pessoa fez. Então é muito mais complicado você manter uma qualidade de serviço do que uma qualidade de um bem. Interação. Os consumidores, com outro conceito interessante, os consumidores têm baixo nível de contato com as operações que produzem bens. Você já viu produzir um veículo? Já viu em televisão, mas a gente nunca teve, grande parte da população não teve a possibilidade de ver ali produzir um serviço de pertinho. A gente já vê o quê? O carro pronto. Tá? Então, ao passo que nos serviços, né, podem ser produzidos ao lado do consumidor. Então, um exemplo, vamos cortar um cabelo. Você está presente, você está ali olhando, você está lhe dando
vamos dizer assim, os seus palpites. O carro não. Então, um serviço existe um alto nível de interação. Ainda que haja diferenças claras entre bens e serviços, é preciso considerar muitas vezes que esses dois tipos de produtos são indissociáveis, em alguns casos. Qual a implicação dessa característica para a operação? Você ter o produto associado a um serviço. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, que interessante. Quando você produz um alimento, é um produto e, em alguns casos, esse alimento pode ser estocável. Mas um restaurante que vai servir esse alimento, ele tem que ter por trás dele todo um processo, uma operação de serviço, porque senão ele não consegue atender bem. Então, olha, no caso de um restaurante, nós temos um percentual grande de bens e um percentual de serviços. Quando você produz um carro, já é diferente do caso dos alimentos. Ó, o carro, você precisa uma continuidade, revisões, etc. Um pós-atendimento. Então, esse percentual de serviços vai aumentando. Hotel, percentual de serviço bem maior. Consultoria, um percentual de serviços enorme, já um percentual de bens pequeno. Vamos continuar falando das características de diferentes tipos de operações de produção. Volumes de output, variedade de output, variação de demanda do output, grau de contato com o consumidor envolvido na produção do output. Aqui, nós vamos ter um gráfico também. Observa, volume, variedade, variação de demanda e visibilidade. Então, nós vamos pensar assim, quando a operação tem um volume baixo, o que isso traz para o processo? Baixa repetitividade, funcionários participam mais do trabalho, menos sistematização e um alto custo unitário. E quando a operação tem um alto volume? Aí nós já passamos a ter alta repetitividade, uma especialização, um capital intensivo e um baixo custo unitário. Então, observa, olha a diferença da operação que tem um baixo volume e um alto volume. Vamos falar agora de variedade. Quando tem baixa variedade, a nossa operação, ela é flexível, é um sistema produtivo flexível, ela atende às necessidades dos consumidores e ela é um sistema mais complexo. Quando a variedade é baixa, ela é bem definida, a sua operação, ela é rotinizada ou é rotineira, padronizada e regular. Variação de demanda alta gera capacidade mutante, flexibilidade, ajuste à demanda e alto custo unitário. Variação de demanda baixa, estável, ou seja, a operação é estável, é rotineira, previsível e de alta utilização. Visibilidade alta, necessidade de haver contato com o consumidor, alto custo unitário. Visibilidade baixa, pouca habilidade de contato, alta utilização e baixo custo unitário. Bem, é muito importante a gente pensar no volume, variedade, variação de demanda e visibilidade quando a gente está analisando uma operação. Espero, meninos, que vocês tenham entendido. Desejo uma ótima semana para vocês e em breve nós trabalharemos no nosso módulo B. Aguardo vocês. Um abraço.